Bom, boa tarde a todos. O que nós vamos continuar a estudar é o cálculo dos esforços solicitantes para os quais nós vamos dimensionar a armação das nossas lajes. Então, nós estamos vendo a tabela do seu livro-texto, que é o do Milton, né? Então, a gente tem aqui tem que olhar com cuidado, né, as condições de contorno. Nosso primeiro problema vai ser todo simplesmente apoiado. Então, a gente entra aqui com a relação Lx sobre Ly, Ly sobre Lx é sempre o menor sobre o maior, e nós vamos ter coeficientes para deslocamentos, WC, no centro, não é o máximo não, hein, cara? É no centro da laje, tá? O Mx, para dimensionar a armadura, esse é o coeficiente para o momento Mx, esse é o seu coeficiente para o momento My, e esse é o torsor, o coeficiente para o torsor nos cantos simplesmente apoiados, né? A isto aqui você vai ter que afetar multiplicadores. Então, o multiplicador para momentos é o QL1 ao quadrado vezes 10 a menos 3. O QL1 menor vão sempre, tá? Não interessa a condição de contorno, nada disso. É o menor vão sempre. Então, você vai multiplicar os momentos todos por esses multiplicadores. E o deslocamento é o QL1, que é o menor vão, elevado à quarta sobre D vezes 10 a menos 3. Então, isso aqui nós já tínhamos entrado, já tínhamos resolvido esse primeiro exemplo, né? Que é o exemplo de uma laje com os quatro bordos simplesmente apoiados, 8 centímetros, tem uma carga total de 4,3 kN por metro quadrado, vão 4 metros, Lx 4 metros, Ly 4 metros. Tá? Então a relação é 0,75, o menor vão é o Ly. Nós vimos aqui D 946,1, o nosso QL1 ao quadrado é 38,7, o nosso QL1 a quarta é 348,3. Tá? Então isso aqui a gente já fez. Né? Então, entrando com essas relações do Ly sobre Lx, nesse nosso caso, e a gente olhando, é claro, a laje aqui para a condição de contorno, todos os bordos simplesmente apoiados, a gente tem WC 6,62, MX 44,2, MY 68,3 e MXY 46,3. Então, a gente olhando aqui é exatamente o que a gente acabou de ler, né? São os nossos multiplicadores, esse tudo afetado de linha. Vamos usar isso. É o que você leu da tabela. Então, para achar o valor do WC, tem que multiplicar isso aqui pelo seu multiplicador, que é o QL1 elevado à quarta, dividido pelo D, que é 946 vezes 10 a menos 3. Isso aqui deu 2,44 vezes 10 a menos 3, dá 2,4 milímetros, ou seja, 0,24 centímetros, tá certo? Quanto aos momentos, nós vamos todos afetá-lo por 38,7 vezes 10 a menos 3, que é QL1 ao quadrado vezes 10 a menos 3. Então, o MX, que é esse momento aqui, é 44,2 vezes o 38,7 vezes 10 a menos 3. Então, isso aqui dá 1,71 kN por metro, esse momento. O MY vai ser o mesmo multiplicador, né, que é 38,7 vezes 10 a menos 3, vezes 68,3, e vai dar 2,64 kN por metro, que é o momento na flexão na direção Y, para dimensionar a armação paralela ao eixo dos Y. E, finalmente, o torsor, né, que é o 46,3, multiplicado pelo mesmo multiplicador, que é L1 vezes 10 a menos 3. Né? Que é L1 ao quadrado, que é L1 ao quadrado vezes 10 a menos 3. Então, isso aqui, vezes 46,3, dá 1,79. Eu estou preparando aqui uma figurinha, né, onde eu vou colocar aqui os nossos resultados. Tá? Então, quem está de preto é a tabela do Miltinho. Então, é 1,71, 2,64, o deslocamento é 0,24 centímetros e o torsor é 1,79. Tá? Muito bem, isso posto, vamos
obter essas mesmas respostas, vocês têm disponível um programinha, tá, em MathCAD, que está lá disponível para vocês, que é a laje, esse laje armado em cruz, laje retangular. Então, eu entrei aqui, Lx igual a 4, Ly igual a 3, a espessura que é 8 centímetros. Botei aqui a carga, 4,3, o FCK, que é 20 megapascais, e aqui tem as bordas 1, 2, 3 e 4, 0 se for simples, 1 se for engaste. Aqui é tudo 0, então você desce aqui e você tem aqui todas as respostas, né? Então aqui deu 2,4 vezes 10 a menos 3, o deslocamento, o momento em x é 1,71, em y é 2,67, como a gente já tinha visto, e o torçor, infelizmente, quando a gente fez essa coisa, a gente não deu saída para o torçor. Muito bem. E marcos? Sim, antes de continuarmos, uma coisa que eu gostaria de chamar a sua atenção é o seguinte. Esse momento torçor, a gente vai ver várias vezes, ele vai ser necessário para detalhar uma armadura de canto aqui, certo? Essa armadura de canto. Então, esse torçor a gente vai usar para detalhamento dessa armação. Todo canto simplesmente apoiado exige essa armação. Muito bem, a gente tem aqui a tabela que lhe dá, se você tivesse marcos, por exemplo, você não teria esse número. Então, uma ideia razoável desse momento é o maior momento positivo no centro do vão. É isso que a norma americana diz aqui. Então, ele diz, olha, restrição ao deslocamento dos cantos. Está dizendo aqui, at exterior corners of slabs supported by edge walls or where one or more edge beams have a value of alpha sub f greater than 1. Então, em todas os cantos externos de lajes, cantos externos, não tem continuidade, que estão apoiadas ou numa parede ou numa viga rígida, reinforcement at top and bottom of the slab shall be designed. Então, a armação, tanto na face superior como na face inferior, deve ser resistida. To resist MU, M sub U per unit with due to corner effects, resistir M sobre M índice U, devido a esses efeitos de canto, equal to maximum positive to the maximum positive M sub U per unit width in the slab panel. Como ele não calculou o torçor, ele está lhe dizendo para usar o máximo momento positivo no centro da laje. E se você olhar aqui direitinho, você vai ver que esse torçor aqui é da ordem do máximo momento positivo. Né? Então ele não é desprezível, como está dito aqui, ele não é desprezível de forma alguma. Né? Então é um momento forte, ele é da ordem do máximo momento positivo no centro do vão. Se você não tiver calculado o MXY, por exemplo, estiver usando marcos, então qual que você vai usar? Eu usaria 2,64, que é o máximo. Mas agora, isso feito, vamos rodar aqui o marcos. E a gente tem um programinha aqui também de marcos. Então vamos lá aqui, marcos. Então aqui é o vão, é 4 na direção X, na direção Y é 3 metros, carga 4,3, na direção 1, na direção X é biapoiado, na direção Y também é biapoiado. Ou é engaste e apoio ou é biengastado. Muito bem, então você vem aqui e você tem momentos MX 1.31, MY 1.33 e MY 2.37. Então, se você chegar aqui e pegar o nosso desenho, então você vai ver que é 1.33, 2.37. É isso mesmo? Vamos ver aqui. 1.32, 2.37. Que é o momento na direção X e na direção Y. Então, veja aqui a resposta do Marcos, que é aqui em cian, deu realmente menor, não é, do que a resposta da tabela. Finalmente, que momentos são esses? Sim, é claro, não tem torçor, né? O Marcos não tem torçor, nem tem deslocamento. Então, ele só dá os momentos, né? Ele não tem. Qual é a solução? Vamos olhar para o campo. Como é que é o campo de momentos e deslocamentos? Isso aqui a gente pode ver rodando aqui o programa de elementos finitos. Então,
Esse aqui é o SAP 2000, para estudantes, isso aqui para laje simples, a gente pegou a laje aqui de 4 por 3, dividiu aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos nessa direção, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, nessa direção, de forma que os elementos fiquem aproximadamente quadrados. E eles não podem, cada vão não pode ter menos do que 6 elementos, nesse caso tem 8. Então a gente divide a laje em pequenos elementos finitos, cujo comportamento é mais simples, né, e que vai representar aí o campo de deslocamentos e esforços. Né? A gente olhando aqui em 3D, está tudo aqui simplesmente apoiado, não é? Isso aqui já está rodado, então se eu quero olhar os deslocamentos, a cara dos deslocamentos, é sempre importantíssimo, né? Olhar para a cara dos deslocamentos. Esses são os deslocamentos. Aqui no centro tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4. É aqui, ó. Nós temos aqui 0,024, ou seja, 2,4 centímetros, 0,24 centímetros de deslocamento. Então, se a gente pegar aqui o nosso exemplo, deixa eu ver aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? 1, 2, 3, 4. Então é aqui. É 0,24. Eu marquei errado aqui. É 0,24 também centímetros o médio dos elementos finitos. Isso aqui está equivocado. Né? Eu copiei da minha coisa, mas está equivocado. É 0,24 centímetros. É a mesma resposta, né, do método dos elementos finitos, é a mesma resposta do método da tabela do Milton. Né? Agora vamos ver os esforços. Muito bem. Então vamos ver o campo dos momentos. Então eu venho para cá e peço Cascas o momento na direção X. Tá? Então ele dá aqui a curva dos isomomentos. Tá? Então, essas curvas, quanto mais escuro aqui, mais alto é o momento, quanto mais perto aqui do lilás é nulo. Né? Deslocamento nulo, que é ao longo aqui das bordas. Né? Vamos pegar o máximo momento mx, né? Nessa deu 1,71. Né? 1,71. Então, o máximo momento positivo na direção x, né, também deu 1,71. Então, veja que Marcos a tabela e o momento do elemento finito bate. Esse é o momento máximo maximorum. Veja mesmo. Na direção x. Tá? Na direção y, bom, mesma coisa, né? Vamos ver aqui na direção y. Então eu venho aqui, peço shells M22, né? Então agora é nessa direção. Veja que esse momento aqui é máximo, mais escuro, bem no centro do vão. Então, se eu pegar aqui esse elemento aqui e olhar para cá, eu vou ter um 2,67, né? O máximo momento aqui nessa direção. Então, a gente pegar aqui a nossa é exatamente 2,67. Então, você vê, sim, vamos ver, em relação aqui, o que são esses momentos? Tá? São os máximos momentos que a laje tem. Então, veja, então o nosso amigo Marcos está errado? Não, porque você não vai dimensionar para o máximo momento, você vai dimensionar para o momento médio. Vamos pegar, por exemplo, esse MY que a gente acabou de ver. Tá? Então, mais ou menos aqui nesse elemento, mais ou menos aqui Então, você tem aqui 2,4, ele cai danadamente, não é isso? 2,37, por aí. E você vê que o do Marcos, né, é isso, é 2,37, tá certo? Então, o Marcos é o momento médio, enquanto que o que está saindo da sua tabela é exatamente o máximo momento. Né? E não tem, no fundo, muito sentido dimensionar para o máximo, é ficar a laje totalmente folgada, a não ser exatamente no centro do vão. Não é assim que funciona. Funciona no momento médio.
Então, Marcos, inclusive, está mais certo para o dimensionamento da armação. Okay? Então, isso aí em relação a momentos, vamos ver agora em relação aos torsores. Né? Então, aqui está claro, você sai de um máximo, isso aqui é o MY, né? Que é que está escrito aqui, né? O M 22 na direção 2, né? O MY. Então, ele é máximo aqui e sai caindo aqui para as bordas. Como é que seria de se esperar? E como é que é o torsor, cara? Você vem para cá, pede shells, pega o torsor, que é M de 1, 2. Então você tem isso aqui, ó. Você vai de menos a mais, tá certo? Então esses são os valores máximos dos torsores. Então, de fato, o valor máximo é no canto simplesmente apoiado, tá? Então aqui dá quanto? 1,72, tá? Então, se a gente for aqui para o nosso desenho, eu botei quanto aqui? 1,72. O que é isso? É o momento máximo, meu amigo, tá certo? Ele se dá onde? Se dá no canto simplesmente apoiado, né? Esse aqui vai dar algo parecido, né? 1,72, só que positivo, não faz diferença nenhuma, tá? O que é que acontece no centro do vão da laje? No centro do vão da laje, o torsor é zero. Então, esta é uma imagem importante de você ter, porque a gente vai dimensionar a armação. Você precisa, o momento torsor entra no dimensionamento. O que é que você está vendo aqui? Você está vendo que no ponto onde o momento fletor positivo é máximo, o torsor é zero. Ah, que ótimo. E no ponto onde o momento fletor é zero, o torsor é máximo. Então, isso mais ou menos desacopla os dois. Por isso a gente não sabia calcular o torsor e nenhuma laje caía. Dava problema, hein? Mas cair não caía. Por quê? Porque onde o momento fletor positivo é máximo, o torsor é nulo. E vice-versa. Onde o fletor é zero, o torsor é máximo. Então, essa é uma noção extremamente importante que a gente ganha olhando aqui o campo de esforços. Tá? Mas nós vamos fazer, então, lição de moral. Né? O torsor não é desprezível, ele é da ordem do máximo momento fletor positivo, ele ocorre exatamente nos cantos simplesmente apoiados, no centro do vão é zero, o contrário é verdadeiro para os momentos. Eles são máximos no centro do vão e são nulos quando você começa a chegar na direção dos apoios, que é óbvio. Né? Vamos mexer um pouco aqui e dar um outro exemplo. A mesma laje, onde a gente mudou as condições de apoio. Nós vamos engastar essa laje. Tá? Então, a única diferença é que essa borda superior está engastada. Então, quando você entra na tabela do Miltinho, aí tem um problema, porque laje que tem uma borda engastada é essa aqui. Essa aqui já tem duas bordas, outra tem três, por aí vai. Esta borda necessariamente tem que ser LY. Cuidado, 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 porque é muito comum acontecer o que está aí, a borda horizontal ser engastada e não a vertical. Então, esta tem que ser LY. Então, quando você chega aqui, eu tenho que botar LY aqui, o eixo mudou. Tá? Obrigatoriamente, o eixo tem que ser Y aqui e X aqui. Então, quem é o menor vão? É o LX agora, tá? Que é o L1. E o LY é maior que 4. LX sobre LY é 0,75. Então, é com isso que você vai entrar na tabela. Então, você vem aqui, agora o LX sobre LY aqui é menor. Então, para 0,75, aqui WC é 3,86, 49,1, 25,9 e 34,2 para MXY. E, finalmente, o engastamento é menos 105. Então, a gente sente olhar aqui, está exatamente o que está escrito aqui, né? E o cálculo do deslocamento vai ser o quê? Vai ser o que você leu da tabela vezes aquele que é L4, que é L1 elevado à quarta, sobre D vezes 10 a menos 3. Então, dá 1,4 milímetros ou 0,14 centímetros, certo? O momento MX é esse? Não, meu amigo, a gente mudou o eixo. O eixo do X é vertical. Muito cuidado realmente na aplicação. Esse é o único problema. A aplicação da tabela do Miltinho é trivial. Esse é o único ponto onde você tem que prestar atenção. Certo? Às vezes você tem que inverter os eixos. Isso você pode esquecer que inverteu, aí se lasca. Tá certo? Aqui é o eixo do X na vertical. Então, isso é 49,1 vezes 38 vezes 10 a menos, 0,7 vezes 10 a menos 3, que é o multiplicador, que é L1 ao quadrado vezes 10 a menos 3.
Q1 ao quadrado, não esqueça do ao quadrado, vezes 49,1, que é 1,9 kN por metro. Né? O MY é 25, que é 0,9 vezes esse cara que dá, esse multiplicador que dá 1, esse é o MY, o Y é na direção horizontal, velho, tá? E o MXY é o 34,2, que está aqui, vezes 38,7 vezes 10 a menos 3, que deu 1,32. Então, esse aqui é o MXY. De novo, ele é da ordem do máximo momento fletor positivo. Sempre ele é dessa ordem. Tá certo? Por isso que a norma americana usa isso. E o MXE, que é o momento do engastamento, é o 105 vezes o mesmo multiplicador, 38,7 vezes 10 a menos 3, que dá menos 4,06. A gente poderia obter esses mesmos valores, é claro, usando aquele programinha. Né? Então, a gente vem aqui, esse aqui é o de Marcos, que a gente vai usar já já, né? Mas a gente tem aqui o programinha, que é laje retangular. A única coisa que a gente tem que fazer é substituir, aqui é a borda 3, tá? A borda 3 agora está engastada. Então, eu venho aqui e coloco um aqui, certo? Caiu fora daqui. Aí, quando você olha aqui, aí está aquele 1, né? Está aquele 1,9 e está aquele 4,06, não é isso? 1,9, 4,06, né? O torsor, ele infelizmente não calcula. Já então vamos ver aqui no nosso desenho. Então é 1,9, 4,06 o negativo. Vamos ver o que é que Marcos tem a dizer sobre esse assunto. Então a gente rodando aqui o Marcos. Então a gente vem aqui para Marcos, né? E vai aqui não, nessa direção é engastado e engaste e apoio. Então aqui é 2, coloco 2 aqui, caio fora. Então venho aqui, dá 0,81 na direção X, 1,85 na direção Y e 4,3 o momento negativo. Então vamos ver aqui o que é que a gente andou fazendo. Então dá 4,29, é isso mesmo? Foi isso que a gente viu aqui? 4,29, 1,85 e 0,81. Né? Então, basicamente é isso que a gente tem. Né? Então, o momento negativo aqui é 4,29, deu maior, inclusive, do que o da tabela. Né? E deu 0,81, que é menor, e 1,85, que é parecido aqui com o da tabela do Milton. Né? Então, não deu mal. Vamos ver como é que é o método dos elementos finitos. Então, eu venho aqui e pego o laje engastado. Tá? Então, eu venho aqui, vejo aqui em 3D. Então, está aqui está engastado e aqui está tudo apoiado, certo? Se eu olhar aqui para deslocamentos, então, o deslocamento no centro do vão não é o máximo não, hein, cara? Então, é no centro do vão. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, é aqui, ó. Esse deslocamento deu 0,014, ou seja, 0,14 centímetros, tá? Então, olhando aqui no nosso... Deu exatamente 0,14, que bateu exatamente com a tabela do Miltinho, hein? Né? Bateu exatamente com a tabela do Miltinho. Vamos comparar agora os momentos positivos, né? Então, se eu comparar agora os momentos positivos, vamos lá. Então, eu venho aqui e peço agora os momentos positivos. Shell, M11. Esses são os momentos positivos. O máximo deve estar por aqui, né? Então, máximo dá 1,06, tá? Então, foi o que eu escrevi aqui.
o máximo dá 1,06. Né? Deu muito próximo, de novo, da tabela do Miltinho, e Marcos, como sempre, deu um pouco a menos. Por quê? Porque ele não pretende ser o máximo momento. Ele é um momento para dimensionamento, certo? Vamos ver aqui o positivo na outra direção. Então, positivo na outra direção, sim, é claro, é o M22 que nós vamos ter que colocar aqui, né? Então, o máximo positivo provavelmente se dá aqui, né? É 2,10. Vamos ver aqui, né? 2,10 é o máximo positivo. 2,10. Então, vamos olhar aqui o que a gente escreveu aqui. O máximo positivo, 2,09. Tudo bem? Foi o que a gente leu lá, né? Na realidade, né? Que novamente é próximo, né? Mas está um pouco maior do que o Miltinho. O Miltinho andou pisando um pouco na bola aqui. O máximo não é 1,9, é 2,09. Mas é muito próximo. É isso? O negativo, aqui deu 4,06 a tabela. Vamos ver quanto é que dá lá no nosso. O máximo aqui é 4, certo? Então, o máximo daqui, que não está escrito aqui, infelizmente, é 4. Né? Então, está muito próximo do Miltinho, o momento negativo. Né? Mas vamos ver agora, e que realmente me interessa particularmente, é o momento torsor. Né? Então, quando a gente chega aqui e pede o torsor, então a figura é parecida com o que estava lá. Então, lembre-se, esses dois cantos são simplesmente apoiados. Aqui não são. Né? Aqui essa borda está engastada. O que é que normalmente significa você ter uma borda engastada? Que essa laje é contínua. A gente vai ver isso. Essa laje continua, não tem outra forma de engastar, certo? O engastamento significa que essa laje não termina aqui. Esse não é um canto externo, certo? Esse é um canto contínuo. Então, aqui, essa laje continua. Aqui não, aqui é um canto externo, né? Um canto exterior. Então, aqui é simplesmente apoiado. Então, se eu olhar aqui, o torsor, né, nesse ponto, é da ordem de 1,26, que deve ser parecido com esse daqui, né? Aqui deu 1,27, é 1,26 na realidade, tá certo? Foi o que eu escrevi lá. Eu escrevi lá 1,26, né? Que dá um pouco menor do que a tabela do Miltinho. Aqui o Miltinho andou apanhando um pouco. Mas vocês estão vendo, vou logo fazer esse comentário, que as respostas de elementos finitos e da tabela do Miltinho são muito próximas. Isto é alguma surpresa? Não! Claro que não! Ambas as soluções se baseiam ambas os valores se baseiam na solução da equação diferencial. Então não é surpresa nenhuma, pelo contrário, né? Não é surpresa nenhuma que esses valores do W, do M batam. Né? Batem porque devem bater. Agora, veja o torsor. Eu aqui coloquei só o torsor aqui, porque é o canto simplesmente apoiado. E aqui? Não tem torsor, não? Vamos ver. A gente está com o elemento finito aberto. Então, veja, se eu vier para cá e vir o torsor que está aqui, ele é 0,28. Então, é um torsor pífio. Então, não existe, não é, nas lajes contínuas aquele efeito de canto simplesmente apoiado. Ela só existe nos cantos externos da laje. Né? Então, essa é uma lição de moral importantíssima para a gente, tá certo? Nós não vamos nos preocupar com o momento torsor no centro do vão da laje. Né? Inclusive, vamos ver aqui, nesse centro aqui, quanto é que está o torsor aqui? Se eu pegar aqui, é 0. Então, nós não vamos nos preocupar com o momento torsor no centro da laje. E é importantíssimo porque é aí onde estão os momentos máximos positivos. Se despreocupe do torsor. Agora, nos cantos simplesmente apoiados, não. Nos cantos simplesmente apoiados, ele tem um valor não desprezível. Na realidade, ele tem um valor da ordem do momento positivo, do maior momento positivo no centro da laje.
Se você não tiver calculado o torsor, use o máximo momento positivo. Ele aí vai ter influência e nós vamos ter que dimensionar essa armação, depois eu vou mostrar já como é que é essa armação, baseado nesse momento torsor. Mas se eu tenho um canto que a laje é contínua, meu torsor é pífio, eu não preciso detalhar essa armação. Então, de fato, o que a sua norma diz é que nesses cantos simplesmente apoiados, você deve dispor ou uma armadura desse jeito, que é muito chata, né? Que tem ferros variáveis, né? Não sei se tem alguém que usa esse tipo de detalhe, mas nós vamos usar este tipo de detalhe. Então, nós vamos colocar ferros nas duas direções, em cima e embaixo. Normalmente, embaixo não é necessário colocar, se você tiver passado a armadura positiva até as vigas. Então, se você passou direto, não precisa se preocupar. Se você decalou a armação, não, aí tem que botar. Mas no fundo, eu preciso de armação em cima e embaixo, para cobrir uma distância do vão maior. Veja que aqui tem um vão menor e um vão maior. Então, eu preciso de uma distância, uma armação para cobrir 1/5 do vão maior, certo? Então, essas são as lições de moral que a gente teve olhando os campos, né? Os campos de momentos devido à rodada em elementos finitos. Então, onde há continuidade, se considera engastado e não há torsor elevado, logo não necessita de armação. Né? Só precisa de armação em cantos simplesmente apoiados, onde há torsor elevado, que ele chamou external corners, né? Cantos externos. E é claro, no centro do vão da laje o torsor é pífio, então não preciso, é um momento positivo. Então eu não preciso me preocupar com o momento torsor e vou usar só os momentos realmente da saída que vocês vão usar na prova, né, da tabela do Newton. Era isso aí. Obrigado.